Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Stars of Compliance, um podcast dedicado às estrelas do conhecimento do maior programa de gestão empresarial do mundo nos últimos 30 anos, que são os programas de compliance. Nós sabemos que existem 3 pilares que mesmo uma empresa de sucesso pode fracassar nos seus objetivos, que são gestão da cultura, gestão da nossa reputação e gestão do patrimônio financeiro. E é exatamente para proteger esses 3 pilares que foram criados os programas de compliance. Se você quer implementar um programa de compliance na sua empresa, está buscando conhecimento para melhorar os seus processos que já existam, ou simplesmente está buscando uma inspiração para o dia a dia, vocês chegaram ao local certo. Sou Ciro Diel, fundador da Bicompliance. Eu vou estar semanalmente aqui com vocês, trazendo estrelas que vão compartilhar todo o seu conhecimento para que você possa formar o seu próprio conhecimento dentro das suas empresas e levem cada vez mais esse compartilhamento de conhecimento. Hoje aqui, mais que especial, na inauguração do nosso podcast, não podia faltar ela que tem mais de 18 anos de experiência na área de compliance, já atuou em grandes empresas nacionais, multinacionais, que hoje está trabalhando hoje na área de investigação numa grande empresa super conhecida que é a Kroll Associates. E a gente vai ter muito tempo aqui de falar sobre o currículo dessa pessoa aqui, dessa grande profissional, que eu tenho um prazer de estar aqui com ela. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Chantal Pilet. Que honra, Ciro. Merecido, 100% merecido. Que legal, prazer imenso estar com você hoje. Parabéns pelo programa. Obrigado. Obrigada pela audiência e muito obrigada pelo convite. Fico muito honrada de estar com você. Não, nós que estamos super honrados. E além de tudo, ela é super simpática, né, gente? Ainda com essa agenda super louca dela, a gente conseguiu uma brecha. Insistir lá na agenda com ela, mas imagina, muito obrigado. Prazer. E aí, vamos começar então o bate-papo aqui. Eu queria que você compartilhasse um pouco conosco. 2 coisas. Primeiro, para você, o que é o compliance? E me conta como é que você veio parar no compliance. Conta um pouquinho da tua história aí para essa audiência nossa aí. Legal. Ciro, eu vou me permitir colocar 2 outros objetivos de gestão do compliance, já que você me começa perguntando o que é compliance. Quem sou eu para questioná-lo? Apesar do momento bastante peculiar que estamos vivendo no Brasil e no mundo, né, eu ainda sou uma grande entusiasta de acreditar que o compliance vai além da gestão de riscos, vai além de uma boa governança e transparência. Perfeito. E além de perdas financeiras. Eu ainda acredito, e não vou deixar de acreditar um só minuto dessa minha vida, que o compliance também está aqui para ajudar as nossas organizações e nossas empresas a também serem transformadores e proteger também as pessoas e o nosso planeta. Estamos num momento bastante crítico de uma agenda de sustentabilidade, diversidade sem dúvida e inclusão, alguma, sem dúvida alguma. Mas eu acho que isso faz parte do conjunto da integridade, que é um dos pilares, que é, na verdade, para mim, a base que deve ser perseguida por todo o programa de compliance, e não só pelo programa de compliance, mas pela alta administração, pelos donos do capital investido nas nossas organizações. Então, aqui só para... Não, tá ótimo. Já está tomado nota aqui, a gente já vai colocar com mais 2 pilares importantes de proteção. Eu costumo dizer que o programa de compliance ele é um único programa de proteção. É isso. Então, se você expandir esses pilares, só tem a ganhar as empresas. A gente tem lá pilares como crescimento, melhoria de efetividade, eficiência operacional, mas a única ferramenta realmente de proteção da nossa empresa, dos nossos colaboradores e agora do nosso mundo, são esse programa. E como é que você chegou lá, então? Como é que você veio parar em compliance? Conta um pouquinho da tua história. Pois é. Bom, eu sou advogada de formação, me formei muito cedo, eu sempre fui muito curiosa. Então, eu sou aqui de São Paulo, né, nascida e criada aqui em São Paulo, meus pais são do interior paulista, eu sou a filha mais velha de 3 irmãos, então tive aquela dose de responsabilidade sempre muito cedo. De que cidade você é? Eu sou daqui de São Paulo.
Mas seus pais são do interior. São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. Eu sou de Piracicaba. Então, somos vizinhos lá. Passei muitas férias no interior. Show. Então, quando eu me formei, eu sempre tive muito ideal de trabalhar com direito empresarial. Então, eu fui para fora, fui fazer um mestrado em Paris. Gente, vai olhando o currículo dela, hein? Vai saindo aqui, ó. Estudou em Paris. Não, mas e por que Paris, né? Porque a gente sempre fala das insignias de liberdade, igualdade e fraternidade. E eu escolhi especialmente ali o berço do direito internacional e dessa liberdade que eu acredito que o mundo deve sempre garantir. O que você fez lá, Chantal? Eu fiz direito do comércio internacional. Direito do comércio internacional. Então, igualdade tarifária, abertura de mercado, globalização. Totalmente disruptivo, né? Imagina como eu tenho sofrido nessas últimas semanas. Eu imagino. Mas, enfim, então eu sou uma entusiasta de realmente trabalharmos numa melhoria contínua do mundo, do globo e aproveitando, obviamente, do melhor o que tem a oferecer cada povo, cada país. Então, sempre persegui essa noção de justiça. Acho que isso conta um pouquinho lá quando eu era bastante jovem, quando eu decidi fazer esse mestrado lá na França. Depois eu volto para o Brasil, começo a trabalhar num escritório em direito empresarial, né? Então, ainda no direito tradicional, no direito tradicional, muito relacionado a contratos. E aí peguei o boom do Brasil, né? O boom do Brasil na época dos grandes investimentos. Isso, Chantal, mais ou menos? Então, eu voltei para o Brasil em 2006. 2006. E o boom mesmo ali, começaram os IPOs e a abertura, né, para equity externo e tudo. 2008 a 2012, 2015, eu trabalhei forte em mercado de M&A, abertura de capitais, muitas e muitas aquisições aqui no Brasil. E aí, se eu me lembro, quem já me ouviu falar, porque fez a pergunta, já conhece essa história, mas aqui acho que é novo para você. Eu trabalhava na Avenida Paulista, e eu era ali líder do departamento de M&A, trabalhava até altas horas e tal, e eu tinha ganhado meu primeiro bebê, então estava naquele momento meio sensível do que eu queria mesmo da minha vida. Será que mesmo que eu queria trabalhar até 2 da manhã? E na época, Ciro, eu não tinha muitos laptops, né? A gente trabalhava ainda no desktop. Então, se eu tivesse que trabalhar, eu tinha que ir para o escritório. Não tinha como esse negócio de ir para casa. Home office nem existe essa palavra, imagina. Né? Então, tinha que fazer trabalho, eu tinha que ir para casa. Eu tinha que ficar no escritório. E aí, eu não sei se você se lembra, se a nossa audiência se lembra dos 20 centavos. Talvez os mais jovens não se lembrem. Mas teve uma grande confusão aqui no Brasil quando o prefeito resolveu aumentar a tarifa do ônibus em 20 centavos. E a Avenida Paulista ficou em chamas, e todo mundo quebra-quebra. E nisso também eclodiu todas as investigações Lava Jato. Eu tive acesso a algumas dessas situações, enfim. E aí eu comecei efetivamente a dizer, calma, tem algo aqui que a gente precisa organizar, algo não está certo, né? Volta na Chantal, que tem um anseio de transformar o mundo positivamente. E aí eu parei tudo e volto para a Europa e fui de novo me especializar. E aí eu me especializei em antifraude, aí eu fui para Viena, onde eu fiz a Academia Internacional de Anticorrupção. Mais uma, gente. Olha lá o currículo, hein? Se eu ficasse lendo aquele currículo dela aqui no começo, já era só o podcast, né? Nada. E aí eu volto para o Brasil, aí eu passo mais uma temporada na Europa, e aí eu volto para o Brasil já trabalhando em grandes organizações, numa agenda de investigação corporativa, e peguei boa parte das investigações Aí trabalhando para empresas privadas? Empresas privadas. Não voltei escritório também é privado, mas... Fui para as consultorias. Para direto, para consultorias. Tá. Então, não para empresas. Não. Você trabalhava dando apoio às empresas. As empresas nas investigações, algumas delas inclusive ali já tendo assinado acordos de leniência, enfim, né, tanto com autoridades brasileiras quanto americanas. Então estava no auge do vamos mudar e vamos adotar mecanismos de compliance daqui para frente. Eles estavam terminando as investigações, terminando de assinar os acordos e colocando muitas e muitas condições ali para cumprirem acordos na leniência. E aí eu venho e com toda a minha vontade, trabalhei então bastante tempo na implementação dos programas de compliance pós-leniência, né, em muitas organizações, tanto aquelas que tinham assinado acordo, quanto as que perceberam que também precisariam
estabelecer ali os melhores mecanismos de governança, de transparência e de compliance anticorrupção, ainda no escopo ainda 12846. Eu costumo dizer que teve um lado muito positivo essa época, que a Lava Jato jogou muita luz sobre o compliance. Sim. O lado ruim é que todo mundo achou que compliance era só aquilo, era também aquilo, mas pelo menos sai daquele ambiente somente internacional e começa a ganhar notoriedade local, né? Nacional. Teve muitas luzes de cultura, né? Cultura de controle, cultura de ética, cultura de canais de denúncia. E aí, com isso, as empresas começaram a ganhar esse entendimento, essa robustez, né? E uma jornada. No início era relacionado realmente aos fatores da 12846, que é a lei, né? A nossa lei anticorrupção. E depois, óbvio, compliance vem ganhando tanta força, tanto permeando, e era o objetivo mesmo, né? Permear os processos, que ele veio ganhando outros contornos, e por isso que no início da nossa conversa eu falei que os contornos também vêm na defesa dos direitos humanos e na defesa da sustentabilidade do nosso planeta, né? E garantia da proteção do nosso planeta. Que ótimo, não, baita currículo. E agora... Aí você passou para a iniciativa privada mesmo. Aí mudou de cadeira. Você estava na cadeira de ajudados como consultoria e foi para o cliente. Nossa, essa é uma história. E aí, conta essa história aí, porque você tinha toda uma visão, entre aspas, romântica do que deveria ser. E aí você foi na vida real. Exato. Como é que é na vida real? Exato. Então, de fato, eu recebi uma proposta de um dos clientes para o qual eu tinha feito um Fraud Risk Assessment, um Compliance Risk Assessment, como consultora. Né? Melhores práticas, o DOJ fala isso, a autoridade americana fala aquilo, a autoridade inglesa fala isso, vamos colocar as melhores práticas. E quando eu fui apresentar para o cliente, eu vou te dizer, quem não me conhece ainda, foi o Grupo Carrefour, e aí eu fui muito safinha, né? Eu já cheguei lá, já falei um bonjour, né? Você falava francês já? Falava, tinha morado várias vezes lá, então... Já coloquei um bonjour, Chantal Pied, pronto, a vaga estava garantida. Estava garantida só no bom dia, no boa tarde, no boa noite. Pois é. E aí, quando eu chego lá com um plano de implementação de programa de compliance, então, lá no grupo eu fiquei responsável por não só compliance, mas também controles internos, o que foi, assim, muito grandioso. E eu não consigo ver o programa de compliance desassociado de um programa e de um sistema de controles internos muito robusto. Claro. Né? Então, é uma segunda linha efetiva que tem que funcionar muito bem. Desenho de controle, mas também teste de efetividade desses controles, porque senão a gente fica numa narrativa romântica. Validar a primeira linha, exato. Né? E, de fato, Ciro, chego lá com uma planilha linda que tinha sido feita por mim mesma, com um monte de coisa que deveria ser implementada. E chego numa companhia que não era uma companhia de capital aberto, que, né, não tinha ali toda a governança completamente estabelecida, desculpa, não era uma companhia regulada, não tinha nem os regulatórios, não tinha ali regulamentação, e começando a implementar também a lei francesa de anticorrupção, que é a lei Sapin II, que, diferentemente da lei brasileira, ela obrigava e obriga as empresas francesas que têm um determinado nível de faturamento anual a terem um programa de compliance sob pena de multa. Diferentemente da nossa lei brasileira. Independente do país também? Independente do país. Então, a visão não foi só aquela planilha que eu tinha desenhado com o sistema, mas também implementando também uma legislação francesa específica de proteção a atos de corrupção e tráfico de influência também, num grupo bastante complexo, com instituição financeira, uma empresa e 2, 3 empresas. Uma cidade. É uma cidade. Costumo dizer, né? 100 mil colaboradores. Mas foi uma grande aventura. Eu tenho um amigo que também presidiu uma empresa que tinha 100 mil colaboradores. E ele dizia... Eu sou prefeito. Ele falou, ele falou, Ciro, eu tenho todos os problemas de uma cidade. Então, tudo que você pode imaginar, até crimes, né, que acontecem dentro de uma cidade, do padrão da cidade, ele falava que X% de pessoas numa cidade, acho que são psicopatas, não me lembro direito, ele falou, então eu convivia com isso aqui. Você conviveu, né, com uma cidade, né? Uma cidade. E dispersa geograficamente ainda, que é mais complicado, né?
700 mil pontos de venda no Brasil todo. 700 mil pontos. 700 pontos, né, de venda no Brasil. 700 pontos de venda no Brasil. E também o que acontecia no mundo acontecia dentro dos espaços físicos, né, corporativos ou operacionais. Então, um desafio bastante relevante. E como é, assim, por onde você começou, né? Acho que aí, para o pessoal aí que está assistindo, né? A gente, às vezes, é um compliance numa empresa muito menor e acha que está complicado, né? Vamos ver a vida da Chantal assim. Você começou por onde? Qual foi, assim, o primeiro passo que você deu nessa direção? Claro, você tinha a famosa planilha que você comentou. Paralelo vinha a normativa francesa do regulatório. E era provavelmente uma trilha que você teria que fazer. Qual foi o primeiro passo ali que você deu nessa direção? Olha, Ciro, por onde? Qual dos pilares que você começou? Não, mas assim, eu acho que eu vou falar um pouquinho do que a gente, para falar como é que coloca os passos, porque os passos nos manuais estão lá, né? Faça a avaliação de riscos, estava a planilha na minha frente. Implemente, desenhe os controles, implemente teste e todos os seus pilares. Mas dentro das nossas organizações, e muitas vezes muitos colegas conversam comigo em círculos de confiança, né? Porque é importante ter esse círculo de confiança para a gente fazer essas trocas. Que tem uma parte que a gente tem que fazer antes, que é de entender o ambiente no qual nós estamos inseridos. Então, acho que eu passei uma boa parte do início da minha trajetória entendendo exatamente a cultura, o ambiente que eu estava inserido e buscando ali os parceiros, quem seriam os aliados. Então, como dica prática, estou entendendo que esse é o primeiro ponto. Estratégia. Que você entenda a empresa e busque quem são as pessoas, ou entender a cultura daquela empresa e os seus aliados. Ótimo. Tem uma coisa que eu faço, inclusive, para as mentorias que eu dou, porque eu dou mentoria de carreira e eu dou a mentoria de carreira do que eu fiz. Mais uma, gente. Vamos lá, mais uma para o currículo dela, mais uma para a agenda dela. Ainda tudo isso encontra um espaço para ajudar as pessoas. Desenhei essa metodologia de carreira pensando no que eu tinha feito na prática, operacionalmente, no trabalho, no corporativo. Bom, entender aonde você está. Primeira coisa, a humildade de você entender, né, que você também está ali aprendendo, ter o tempo de você entender, né, porque já vi muitos colegas que chegam nos lugares com a planilha de melhores práticas e falam, vamos implementar a qualquer custo. Não dá para dar pé na porta. Compliance não pode dar pé na porta. Importante, né? Muito importante. Não senão já vai ganhar uma barreira natural. Exato. Né? Uma coisa, como nós somos profissionais de compliance, a gente tem que fazer um mapeamento de riscos também dos nossos atos. Correto. Da nossa carreira, dos nossos atos. Então, assim, olha, eu preciso fazer a implementação deste controle e eu vou, nessa minha linha de desenho, né, nessa trilha do processo, eu vou encontrar com essa pessoa, que eu sei que não é uma pessoa favorável, com esse grupo, com esse problema. Como é que nós vamos desenhar as estratégias para que essas pessoas que são blockers, né, possam vir também a ser suas aliadas? Tem um ponto de estratégia para que o compliance seja fluido. São detratores, né? Agora está na moda do NPS. Eu acho bacana essa letra, essa expressão. São detratores. E tem que conseguir reverter, porque senão você vai ficar bloqueado, né? E aí você não avança. Então, buscar quem são os aliados toma tempo. Então, segundo, buscamos lá os aliados, entendemos a cultura da empresa, buscamos aliados e eu gostei muito dessa parte tua aí, de você falar, eu tracei uma estratégia, acho muito bacana isso, de a gente planejar até isso. Bom, conheço esse grupo, é detrator, é promotor, é neutro, qual é a estratégia que eu tenho que movê-lo para ser um promotor, entendendo essa nuance. Muito bacana você criar realmente uma estratégia para atacar essa nuance, que eu acho que é uma dica valiosíssima. Eu nunca tinha ouvido falar sobre essa dica. Normalmente a gente fala, você tem que falar com a alta gestão, mas os profissionais normalmente têm dificuldade de acessar a alta gestão. Então, de repente, vou planejar aquele diretor financeiro. Qual é o perfil do grupo e vou fazer uma estratégia muito bacana. Muito bacana. É isso. Isso. E esse é o compliance que agora eu estou conseguindo chamar, ele é um compliance que serve
né? Como um líder servidor, um compliance servidor, é um compliance que serve, não é um compliance necessariamente que coloca o que o compliance officer ou que as planilhas falam. Porque as planilhas que eu tinha desenhado nas melhores práticas, não sinceramente, eu tive que depois falar, olha, gente, isso aqui não vou implementar porque não faz sentido. Que bom, que bom. Eu mesma tive que me contradizer. E criticar, né? E falar, não era tanto assim, né? Ou isso é inviável para cá, né? E você sabe, Chantal, que eu tenho uma impressão que eu debato muito sobre compliance, sobre essa adesão, que para mim é algo... Eu me apaixonei pela disciplina depois de ter passado 30 anos na gestão de empresa. Quando eu descubro essa ferramenta de gestão empresarial, que é o programa de compliance, eu me apaixono por ela. E gostei muito de você estar falando isso, mas... Então, assim, eu vejo dois grupos de pessoas, e eu queria uma dica, se você passou por isso, já entendi como a gente fala com a alta gestão. Acho que foi uma dica de ouro, tá? De a gente planejar um a um, entender o perfil e planejar. Não sei se é culpa dos próprios compliance officers que durante um tempo tiveram, entre aspas, um poder de demitir as pessoas, de punir quem não estivesse ali. Como é que você faz com as pessoas de baixo? Porque eu tenho sempre a impressão que surge aquela brincadeira, que por trás da brincadeira sempre tem um pouco de realidade, né? E eles dizem assim, chegou a Chantal, vamos mudar de assunto, ou chegou a compliance, vamos mudar de assunto. Eu já ouvi essa brincadeira várias vezes, que por trás da brincadeira tem uma área que... Então, assim, a gestão muitas vezes não vê o valor numa ferramenta de gestão, acha que a gente só é controle, um controle que às vezes ele não entende muito motivo, você já vai falar sobre isso. E para baixo, como é que a gente... Não dá para fazer uma estratégia para 90 mil, 100 mil pessoas. Qual é, assim, a dica, como é que você atuou para que as pessoas de baixo fossem promotores, e aí num volume? A mesma técnica, Ciro, mesma de influência. A gente pode ler os manuais. Agora eu tenho lido os manuais, eu tinha feito de uma forma muito mais espontânea, sem pensar, mas agora lendo muitos livros, enfim, é a mesma estratégia de você separar em grupos. O pessoal de baixo operacional, né, também tem interesses a serem preservados. Claro. Então, você trazer os interesses à luz e falar, eu estou aqui para te apoiar nos seus interesses, né? Então, fazer com que as pessoas influenciar as pessoas a serem também promotoras do programa de compliance, quando o compliance não precisa chegar e parar o assunto, quando um colega consegue falar, cara, o que você está falando não está legal, porque isso não é compliance. E eu tive momentos muito felizes na minha vida e na minha carreira, quando eu não estava na reunião, e depois eu tinha a informação de que tal pessoa interferiu em assuntos dizendo isso não é compliance. E não precisava a Chantal estar na reunião para acontecer. Que ótimo. É uma cultura. E você começa a influenciar as pessoas, seus pares e as pessoas de hierarquia menor, a também se empoderarem no compliance. Não precisa o poder estar vinculado no presidente ou na sua alta administração ou no compliance. Todo mundo tem que ter o poder. E aí a narrativa que a gente precisa trabalhar, e por isso que eu falei que dá para fazer com todo mundo. A narrativa que a gente tem eventualmente com um presidente, um vice-presidente, uma diretoria que tenha um pouco mais de restrição, um pouco mais de repulsa a temas de compliance, é a mesma narrativa que talvez a gente tenha que ter com um público mais operacional e falar na forma que eles consigam ouvir, entender e perceber e empoderá-los. Cada um tem o seu interesse, né? Exato. As pessoas, eu costumo dizer assim, chama-se chão de loja, chão de fábrica, como é que você chama assim, a grande população que trabalha nas empresas, e eu vejo que essas pessoas têm uma única preocupação, estar em um ambiente seguro. Claro, lógico. E assim, o que me surpreende quando a gente ouve essas brincadeiras, muda de assunto que o compliance chegou, é que elas não perceberam que o compliance é uma ferramenta, muitas vezes delas, onde elas podem ter voz. Eu tenho N casos assim que as pessoas puderam denunciar e as empresas mudaram a partir disso, que elas depois deram depoimentos se falando que bacana a empresa que eu trabalho, ela me ouviu. Então assim, é isso muito legal que você que faça isso. E aí eu falei da denúncia, eu queria fazer uma pergunta aproveitando aqui que me veio. Eu tenho um canal de denúncias e tenho um código de ética. Eu tenho um programa de compliance?
Eu falo, não, eu já tenho, estou tranquilo, tenho um programa de compliance, eu tenho um canal de denúncia e tenho o código de ética. Você tem algumas ferramentas de compliance. Show. Né? É muito mais. Não é só você colocar um canal e um a gente código. Tem que falar, eu falo muito de sistema agora não consigo nem restringir até compliance, eu consigo falar sistema de integridade. Porque integridade, Ciro, é ouvir, falar e pensar numa forma inteira. Inteireza. É de inteiro. Legal. Inteireza. É isso mesmo. Íntegro. Se eu fizer uma coisa, né? Então, se a organização faz uma coisa que ela não fala, ou fala uma coisa que não pensa, ela não tem inteireza, não tem integridade, né? Então, ter um código onde as palavras estão muito bem desenhadas, está lá no nosso site, em 5 idiomas, né? Lindo, bem fotos escrito, sorridentes, assinada pelo presidente, pela presidente, mas que na prática, num ambiente de tomada de decisão, os temas de integridade não permeiam a tomada de decisão, não permeiam no dia a dia das nossas organizações em portas fechadas, a gente não tem um programa de compliance. Você sabe que muito presidente amigo meu, bastante presidente amigo meu, quando eu converso com ele sobre o nosso livro da lei, né? E eu faço analogia até com religiões, por que as religiões têm as culturas que perduraram tanto, são milenares? Porque alguém escreveu. Né? Como é que você sabe que você pertence a uma religião A, B ou C? É que você segue uma série de condutas e depois como é que aquelas condutas você transforma em cultura? Treinando o tempo inteiro, que são as orações, são os cultos das igrejas. E muitas vezes eu começo a conversar com ele, olha, os valores da sua empresa, as condutas, nós somos um bando de CPF que se reúne embaixo no CNPJ. Como é que a gente sabe qual é a regra do jogo? A gente tem que escrever, depois treinar e praticar. Exato. E eles dão conta muitas vezes, ele fala, nossa, mas quem escreveu o meu código foi o jurídico, foi o RH. Eu falei, poxa, o livro da lei, né? Que foi construído. Eu acho que a participação, como é que você vê a participação nesse aspecto principal do código, do livro da lei? Na tua experiência, quem escreve o livro da lei das empresas? São os gestores realmente? Ou muitas vezes eles só assinam? Como você falou, a empresa, tirando as empresas que são de donos, as empresas são... todo mundo é empregado na empresa, não é? Claro. Todo mundo é empregado. Todo mundo. Então, todo mundo faz parte do conjunto. Eu penso mais democraticamente, tirando a empresa de dono, que a pessoa estabelece quais são as regras da lei dela, da família, enfim. Senão, eu entendo que os colaboradores deveriam dizer o que eles esperam, o que eles querem desse ambiente seguro. O que é ético para mim, qual é o meu limite da minha tolerância, enfim. Obviamente, depois tem estruturas de governança, onde isso vai ser validado, ou ter o tom de uma alta administração, um conselho de administração, mas quem está no convívio deveria participar dessa construção, dessa narrativa que a gente acaba escrevendo nos códigos. Então, dos 2 códigos que eu fiz, eu sendo a líder de compliance, eu abri para os colaboradores fazerem sugestões de temas que eram relevantes. Depois, antes de fazer a publicação, voltamos para os colaboradores dizendo, aqui está a minuta do código, você tem alguma outra sugestão? Para 100 mil pessoas que puderam opinar sobre o tema. E depois, obviamente, seguimos todos os ritos de governança até chegar na mais alta administração. Também aprovaram os itens que lá estavam e também tiveram a oportunidade de opinar. Né? Tecnicamente, foi feito pela área de compliance junto com áreas técnicas, desde segurança do trabalho, RH, jurídico, pessoal de inteligência, de segurança patrimonial, de segurança cibernética, todo mundo que estava envolvido, LGPD, para criar o melhor documento que mais refletisse o que os colaboradores esperavam do ambiente de trabalho. Bacana, muito legal. De segurança. Chantal, outra pergunta que você estava comentando aqui, eu fiquei pensando. Aí não é nenhuma estatística definida, é um sentimento meu. Das empresas que a gente tem bastante contato, maioria dos compliance managers, não, eu vou falar compliance officers, mas assim, pensa dos profissionais de compliance,
E se você tiver outros 5 na tua empresa, também são compliance, tá? Dos profissionais que atuam na área de compliance, a maioria dos compliances são mulheres. Você enfrentou alguma restrição? Você sentiu que, por você ser mulher, a adaptação foi mais difícil ou foi mais fácil? O teu jeito de vender é mais fácil por você ser mulher, é mais difícil? Porque na gestão não reflete esse mesmo estatística que eu tenho sentimento, não que seja aprovado ou comprovado, pelo menos das empresas que eu atuei. Você sente alguma coisa assim ou não? Eu sou mulher, Então, eu sinto isso todos os dias. mesmo sendo Mas, compliance grande parte mas disso. aí é que tá, né? Somos mulheres. Eu, Uhum, no meu caso, ainda sou uma mulher negra. uhum. Então, uma dupla combinação. Possível É, preconceito. exato. Então, eu convivo com isso desde o dia que eu nasci. Né? Uhum. Então, o que que a gente tem que ter e que eu tive e que eu tento todos os dias exercitar é o ato de coragem. E eu escrevi essa semana para num grupo de amigas, o tempo todo a gente está em sinal de alerta para manter a nossa autoestima, para poder falar não e sim quando é necessário. É Normalmente difícil, né? tem É difícil, né? Tá sempre em estado de gente, alerta, não dá para relaxar. não. Uma mulher presidente numa reunião, ela é muitas vezes interrompida, tá? Um mansplaining. Tá? Imagina a compliance officer que ainda está falando que você não vai Porque me você não deixar pode. eu assinar o contrato. Você tá louca, não é? E a gente tem que continuar a manter essa posição de coragem, né? Então, muitas vezes, de não agradar. Então, tem desafios que mulheres, a gente vive no dia a dia e que a gente tem que manter essa posição, ainda mais numa posição como a nossa. Então, Mas é muito importante saber dizer não. saber dizer não, manter a posição, né? Saber executar, né? Estrategicamente também, saber onde você está e desviar, né? Então, assim, tem coisas que a gente vai ter que superar e tem que superar o tempo todo. Nós lidamos com situações no compliance muito sui generis, muito sensíveis, né? Então, a Totalmente. gente cuida de investigações complexas, temas complexos, De e a pessoas gente, sensíveis dentro da empresa, muitas exato, e vezes, né? tocamos em temas, exato, Suscetibilidades. né? Tocamos em muitas coisas, então a gente tem que ter realmente muita estratégia, coragem para falar não, coragem para falar sim. Minha chefe falava muito, o compliance tem que ter coragem para falar sim, porque o falar não também é fácil. Se Eu eu falar costumo não para dizer que o tudo, compliance deveria, na sua grande maioria das vezes, na orientação, assim não, né? Do que um exato, não. Assim exato, não, mas vamos encontrar um caminho isso, de se fazer da maneira correta, expondo menos as nossas empresas. Mas eu não queria fugir de uma coisa importante. Falei de expor a nossa empresa. Eu acho que um dos mecanismos mais robustos do programa de compliance, quando eu falei da proteção, e aí você adicionou as pessoas, o nosso mundo, é que a gente auxilia as empresas a gerenciarem os seus riscos. uhum. Ter um negócio é correr Sim. riscos. E a missão do compliance é dizer, vai para o negócio que eu vou cuidar aqui de alguns riscos que nós podemos estar incorrendo ou podemos ter que gerenciar esse risco aqui no futuro. Como é que a gente fala? Eu sei que você é uma expert, principalmente na área de gestão de controles internos, de riscos associados aos controles internos. E principalmente uma dica para o pessoal, porque, gente, a pergunta até do canal, da ética, do código de conduta, são políticas, são procedimentos, entre aspas, relativamente burocráticos no sentido de agilizar, né, as assinaturas, as comunicações. Mas um risco ele é uma parte tocante do negócio, onde, ao meu ver, coloca o compliance dentro do board. Sabe, o que coloca a gente lá que os americanos chamam de escritório da esquina, né? É a parte do risco. Uhum. Que onde você pode dar aquela tranquilidade de alguém olhar, poxa, tem Durma em alguém paz. Isso, eu Dorme em posso paz. dormir em paz porque tem alguém zelando por Exato. isso. O que você tem aí? Me conta um pouco como montar, a importância dos controles. Sim. Então, dependente do canal de denúncia, eu falei, a ferramenta, o canal, o código são umas ferramentas, né? Isso. Mas dentro desse sistema de controle, a gente precisa também pensar em gerenciamento de riscos nos processos.
Porque quando nós falamos de gerenciamento de risco, a gente fala de pessoas, sistemas e processos, né? Não adianta ficar confiando, Ciro, apesar da gente fazer os treinamentos, escolher os nossos melhores colaboradores, engajar os nossos colaboradores em decisões éticas, só confiar na boa intenção das pessoas. As pessoas erram, as pessoas têm problemas de casa, não estão ali gerenciando todos os temas o tempo todo. Cometem erros, Não sem é? dúvida nenhuma. Não estou nem falando intencionalmente de uma Isso, fraude. Tô não é falando uma de... ética, que é Exato. uma pessoa que teve um erro. Então não dá para confiar somente nas pessoas. Aí a gente tem o pilar de sistemas, então a gente também precisa prover para nossos colaboradores, nesse ambiente de segurança, sistemas confiáveis. Uhum. Por exemplo, eu adoro o Bcompliance, sou fã. Obrigado, Sou muito fã. obrigado. Eu sou fã. Muito obrigado. Quer dizer que você consegue ter de uma forma automatizada e sistêmica mecanismos para você garantir ali a gestão de alçada, gestão de acessos aos sistemas, indicadores confiáveis auditáveis, as bolinhas vermelhas que vão te dando sinal de alerta. Você tem mecanismos sistêmicos, e hoje tem toda a tecnologia Bcompliance, por É isso exemplo, aqui. que pode Porque, nos assim, apoiar. é muito interessante, porque eu costumo dizendo que, em geral, o compliance tem 3 ferramentas. Planilha eletrônica, PowerPoint e telefone ou e-mail, né? E é impossível, né? Não Quando dá para gerenciar você... risco assim, não dá. Tem que ter Então, um nível de automação para ajudar, né? pessoas, sistemas, e a gente precisa falar dos processos. A gente precisa entender que funciona como uma linha de produção. E nesses controles, a gente precisa saber que as pessoas sabem o que elas fazem, como elas fazem, e ter ali as linhas de controle. A pessoa faz, alguém confere. Não Isso. dá para confiar no colega o tempo todo. As pessoas estão cansadas, as pessoas não prestaram atenção, teve um erro. Então, assim, precisa ter esses processos bem desenhados. E aqui, a segunda linha e o compliance tem que também, além de cuidar das pessoas, além de verificar se os processos, os sistemas estão ali funcionando bem, verificar a gestão de acesso, verificar as alçadas, também verificar se os processos estão bem desenhados e se os controles estão efetivos, Ciro. Eu sou fã de testar os controles nos processos-chave. Eu descobri esse negócio de controle-chave quando eu virei diretora de controles internos, e eu sou fã. Por quê? Você acha que a sua política está bem desenhada? Seus colaboradores estão treinados? Estão. Ótimo. O sistema está funcionando? Tá. Tá bom, vamos fazer um teste na folha de pagamento. Um teste anual na folha de pagamento para verificar, um teste amostral desses pagamentos todos, se todo mundo seguiu o fluxo. Aí eu vou descobrir, Ciro, que mesmo eu tendo o maior do sistema, que eu chamava de Rolls Royce, eu chamo de Rolls Royce, tem uma De gestão galera, empresarial. tem uma galera vindo de fusquinha e passando, entende? É isso. Então, assim, se você não faz o teste de controle nos processos-chave, numa contas a pagar, contas a receber, nos processos-chave de logística. Tá aí. Gosto muito disso aqui. Percebe, gente? O compliance não é mais agora um negócio só de ser um regular. Ele está ajudando a empresa a economizar, a ser mais eficiente. Ou seja, estamos tocando no negócio. Claro. Que bacana. E aí você consegue, quando você faz esses testes de efetividade de controle-chave, isso é a segunda linha que deve fazer, não estou fazendo auditoria que nem a terceira linha. Eu estou aqui na segunda linha testando, eu desenhei controle, né, e eu testo. Eu testo o controle. Testo o controle. Então, conta de pagamento, aí pensando no compliance anticorrupção, eu vou pegar a conta de despesa, verificar lá, vou fazer a seleção das associações que eu paguei, e vou verificar se o pagamento realizado por essas associações a título de doação ou instituição, enfim, a associação que for, se seguiu as regras da política, se teve aprovação do diretor A, com a diretora B, se seguiu realmente o procedimento, que teve pedido de compra, teve ou não teve. Aí eu consigo ver, Ciro, se as pessoas efetivamente... Se o processo está íntegro. Exato. Né? Não só as pessoas, se o processo está íntegro. E aí eu consigo ver erros, consigo ver as falhas, e consigo achar as fraudes. Normalmente se encontra falhas? Toda vez. Encontra-se. Toda vez. E isso, quando a gente tem aquele pilar que é o monitoramento contínuo, não é um monitoramento contínuo, Ciro, somente de deixa eu verificar aqui se fulano foi treinado, porque a gente pega alguns pilares de compliance e a gente fica batendo neles, mas é monitoramento contínuo dos seus controles.
É para verificar se o sistema realmente está fazendo a integração ou se eu tenho que fazer lançamento manual na minha contabilidade. E a gente sabe que tem uma legislação americana muito séria lá sobre fazer a contabilidade, ter Isso. certeza que a sua contabilidade é fidedigna, né? As empresas de capital aberto têm uma responsabilidade muito Temos N grande. exemplos atuais aí Exato. de De um- contabilidades criativas que Exato. levaram empresas fornecedoras, colaboradores a perderem É seus isso. empregos, É né? isso. Então, pensando nessa gestão de proteção da continuidade das organizações, testar os controles, a efetividade desses controles, para mim, é chave. Então, a gente pode manter o nosso código de conduta, podemos fazer os nossos treinamentos, mas se efetivamente tiver um fornecedor que não foi cadastrado como deveria, Ciro, um cadastro que Que passou de passou. fusca, enquanto eu Uhum. tinha um super de um processo e de um sistema lindo, a gente tem problema, e aí o risco de ter elefantes azuis passando na sala do lado enquanto a gente está focado em alguns indicadores Entre aspas, triviais, menores, né? exato, Mas é muito, passando. muito importante. E é muito comum, né? A Muito gente, comum. ah, quando as empresas começam a testar os seus controles, invariavelmente são coisas Exato, escabrosas muitas vezes. exato. E da onde É apareceu? A isso. gente E não tem nem hoje, rastreabilidade quem aprovou, né? Não, exato, parece que foi, mas como é que ele entrou? Como exato. é que ele. E hoje eu tenho trabalhado numa frente muito de investigações corporativas complexas. Ah, me conta um pouquinho, então, o que que você É, está fazendo lá? é, Eu, sim, eu sempre ouvi falar muito legal, muito grande, né? Muito é, importante da Kroll, né? Pô, a Kroll é uma empresa de investigação mundial é. e tal. Conta um pouquinho o que você está fazendo Exato, aí hoje. exato. Bom, então, Kroll é uma empresa americana, né? Estamos esse ano celebrando 30 anos no Brasil. Já 30 no É, Brasil. pois é. E eu chego agora, faz 5, 6 meses que eu estou na Kroll e venho com essa visão de gestão de riscos e trabalhar nos processos de investigação, que já era minha antes de ir para o Carrefour, já era bastante a minha frente de trabalho, mas não só nas investigações, mas nessa retroalimentação, né? E é uma coisa que eu falo muito. E aí as investigações complexas, Ciro, a gente vê que a maior parte dos problemas são falhas de processo. As falhas de processo, que eu falo muito das portas abertas, Uhum. então tem processos com portas abertas e que, Propositais ou não, mas estão exato, abertas, estão né? abertas, uma falha de controle, e que eu deixo um ambiente propício para erros e E fraudes. fraudes. Erros e fraudes são inevitavelmente perdas substanciais, seja financeiras, seja de confiança, seja de reputação, mas é uma E perda. assim, a empresa, eu já vou fazer uma pergunta É, sobre o suporte para quem não consegue, mas dicas que tem uma investigação pequena, para o compliance, qual é o processo que a pessoa poderia ter? Depois nós vamos falar de uma. Se você acha que quando eu não sei fazer eu deveria ter algum suporte, mas quais as dicas assim que as melhores práticas se você tiver uma investigação, às vezes menor, e que você acha que possa fazer sozinho? Quais são as é. dicas para os Prim- compliance Primeiro, eu officers? acho que sempre para o compliance, para preservação do compliance, isso eu na prática também fiz e aconselho. E hoje eu trabalho numa consultoria justamente para poder dar esse conforto para os meus colegas que estão ainda aí na luta, é a gente conseguir garantir a nossa independência, né? E talvez tirar um pouco, não entrar muito no front. Uhum. Tem situações, até para evitar o conflito do compliance officer, que é importante terceirizar. Eu sou um compliance e reporto para o diretor financeiro. Exato, É exato. difícil, né, fazer uma investigação contra o diretor Não tem financeiro, né? condição de É, fazer, né? tem um Ou conflito. faz, Mas tem um conflito, né? não dá. Então, reportar, né, e sugerir, e eu faço isso até hoje, sugiro, né, que seja aberta uma investigação, posso contratar um terceiro para nos apoiar, que seja conduzido por uma outra pessoa independente. E essa independência é importante, tanto para a preservação da área de compliance, muitas vezes, ou fazer segregação de time. Tem um time de investigação e Ótimo. tem um time de compliance, porque eu também vejo muito conflito. A pessoa que faz a investigação é a pessoa que convidou o colega para abrir um treinamento de compliance. Pô, mas você me chamou e agora está me investigando, né? Então, Tem um conflito é grande. importante fazer Então aí essa. vai na segunda pergunta, né? Porque essa é uma área assim bastante delicada. Por mais que você se reporte ao conselho,
de administração, por exemplo, numa empresa que tenha conselho, e que você tenha total independência, algum grau de conflito, seja interno, gosto muito do meu chefe e teve um conflito, a decisão sai influenciada. Assim, eu sempre acho, dependendo do grau, que nós deveríamos, para ser o mais possível transparente, que a investigação seja mais transparente, que eu deveria buscar um terceiro para me ajudar. Faz sentido isso? Exatamente. É exatamente isso. Buscar sempre... É para a preservação do próprio compliance, né? Para ele não se ver numa situação de conflito. Que então, ótimo. contratar ou ter um parceiro que apoie, tanto numa diligência, então tem um fornecedor que quero contratar esse. Bom, então tá, olha, eu vou pedir para um terceiro avaliar esse, entendeu? Não sou eu que estou buscando problemas nesse terceiro. Se um terceiro vier e me disser que tem oportunidade de melhoria ou que esse fornecedor talvez não seja o melhor indicado, é de fora que está se falando, é uma pessoa que está uma ajuda. Exato. E aí você tocou num tema que a gente não havia tocado, a importância de fazer as diligências, pessoas físicas, pessoas jurídicas. Comenta um pouquinho sobre essa importância para a empresa. Muito. Porque a gente acaba tendo uma responsabilidade objetiva, né? Muito forte. Quando a gente coloca um parceiro, né? Sem dúvida. Não, acho que diligência é um dos pilares mais importantes na prevenção, mitigação de risco, né? A prevenção é eu não quero, esse risco eu não vou assumir, ou estou vendo aqui uma probabilidade de risco e a gente coloca mecanismos para mitigá-lo. Não é que eu identifique um parceiro que tenha problemas ou que não esteja ali no meu melhor padrão de compliance e integridade, que eu também não vou ter esse parceiro. Eu posso ter esse parceiro no meu ecossistema e faz parte, inclusive, Ciro, da responsabilidade social das nossas organizações também de fazer os parceiros avançarem nesse programa, nesse movimento ético e de melhoria regulatória e tal. Então, eu posso tê-lo. Mas, assim, é importante que a gente conheça do risco. Não fazer a diligência, seja do seu colaborador ou seja do seu parceiro, do seu cliente, muitas vezes, né? A gente fala da cegueira deliberada, né? Enfiando a cabeça para baixo da terra, estou no mundo. Não dá. E isso sim é falta de diligência, falta de gestão de riscos, e isso sim importa numa responsabilidade objetiva muito séria. Eu identificar o risco e colocar os mecanismos de defesa, os mecanismos ali de prevenção, ou mesmo já teve parceiros estratégicos que eu autorizei dizendo: você tem 1 ano para me trazer um certificado ISO. Um plano de ação. Isso, entendeu? Você tem 1 ano aqui para me trazer os seus treinamentos. É isso, você também ser responsável pelo seu ecossistema e criar esse ciclo virtuoso para todos. E surgiu aqui, mais outra, vai surgindo aqui na conversa, e eu vou pensando o que seria a tua resposta aqui. Então, por exemplo, eu trabalho para uma empresa, sou um compliance, mas a empresa não quer o compliance. Não quer assim, manja do greenwashing do SG lá, né? E qual é a recomendação para esse compliance? Continua, tá tranquilo, fiz meu canal, eu estou fazendo meu trabalho. Se a empresa não quer continuar com esses processos de integridade, etc., eu fico aqui. Qual é a tua dica para aquele profissional? Se a pessoa for íntegra com ela mesma e ela achar que algo está fazendo ela ficar quebrada, se a integridade dela está sendo afetada, ela precisa tomar a decisão de sair. Muito bom, concordo. Porque se ela não consegue executar o seu trabalho, né, na forma que ela entende que deveria ser feito, a empresa tem que querer. Exato. Né? Ela acaba sendo conivente com uma situação que talvez ela não seja tão confortável. E aí, um compliance que não é íntegro, na sua essência, né? Na sua essência. Tá quebrando, né? Aí eu acho que tem um desafio de buscar outras possibilidades, enfim, torcer para que o espaço crie, que mude, enfim, mas eu acho geração aí automática, né, vai mudar. Exato. Agora, sim, você mencionou lá no começo dos pilares que eu mencionei, você mencionou os pilares das pessoas e do mundo, né? Eu costumo dizer que um dos pilares mais importantes é o que eu tenho que fazer para estar vivo
daqui 20 anos, né? Minha empresa está viva daqui 20 anos. Eu costumo dizer, primeiro vai ter que ter mundo daqui 20 anos. Exato. Vamos garantir que eu tenho um mercado para daí eu ter minha empresa. Toca nesse assunto um pouquinho aí que você comentou, qual é a responsabilidade do compliance. Vamos esquecer a letrinha ESG, se está na moda, sim. mas para mim ESG sempre esteve na moda, mas nunca foi um modismo, né? Eu acho que sempre foi um tema super relevante, né? Desde que você tenha um retorno econômico para a empresa, a gente consiga preservar, e o papel de um compliance, o papel desse profissional, porque eu gostei desse pilar que você incluiu também agora, do nosso meio ambiente, né? Eu acho que é uma questão de sustentabilidade dos nossos negócios, né? Não adianta as empresas, elas são feitas para servir, é para isso que existe uma empresa, para criar uma solução que sirva para alguém, porque se eu fizer uma solução que não sirva para ninguém, eu vou morrer, efetivamente. Então a empresa está aqui para servir, e a gente está aqui para servir pessoas. É difícil pensar numa empresa que está aqui para servir pessoas que não tem as pessoas no centro da sua atenção. É o objetivo social das nossas organizações, não importa qual. Que são todos os stakeholders da empresa, né? Então, assim, eu sirvo a alguém. Meu cliente é uma empresa, eu sou uma empresa e eu sou uma empresa de tecnologia para um cliente. Dar uma solução para um cliente que é cheio de pessoas, enfim. E essas pessoas, elas vão precisar, obviamente, estar num planeta Terra que minimamente a gente consiga respirar e que a gente tenha ali um mínimo para conseguir sobreviver. Para estar vivo. Exato. Para estar vivo tem então, que ter, eu acho que a gente está falando de resiliência das nossas organizações, depende da resiliência do mundo, do planeta, né? Então, estamos enfrentando situações climáticas extremas, estamos todos vendo e percebendo. Então, vivendo situações que até então passavam um pouco longe de nós, agora está batendo né? na nossa casa. Exato. Então, pensar numa agenda de transformação, de resiliência climática mesmo, né? Então, aonde estão as nossas operações? O que nós estamos fazendo? Está diminuindo, mantendo ou está regenerando o planeta, né? A gente está chegando num momento que a gente precisa pensar em regeneração. Então, os objetivos das nossas organizações deveria começar a estar alinhado. E o compliance pode ajudar com isso. Totalmente. Porque ele está envolvido em toda essa temática. Numa agenda de integridade, ele deveria estar envolvido também nessas temáticas. E em relação a direitos humanos, a gente tem os nossos canais de denúncia. Mas a gente não precisa esperar nossas denúncias chegarem no canal. Quando chega no canal uma denúncia, é uma pessoa que já está sofrendo. Já teve um tipo de sofrimento, né? Então, quando ela não consegue mais, né? Levantar um telefone ou mandar uma mensagem, quer dizer que ela está no limite dela, né? Ela falou, eu tenho que gritar. E depois o sofrimento dessa pessoa que fez a denúncia, que não é ouvida ou que não teve esse espaço, olha, eu fiz a denúncia e mesmo assim eu tenho que conviver com essa minha percepção, né? Que a pessoa que faz a denúncia tem uma percepção. Isso. Então, o compliance também precisa pensar um pouco junto com, não é só compliance, mas claro, toda a organização aí como um todo. De como preservar os direitos humanos na sua mais ampla concepção, né? Não é realmente do bem-estar, né? Da segurança física e psicológica dos nossos colaboradores. Mais longe das 3 letrinhas possível de qualquer símbolo, né? É o fato, né? É a ética. Que a ética com tudo, né? Dentro e fora das empresas. Chantal, tá uma delícia o papo. Não sei se você sabe, mas a gente já está aqui há quase 1 hora. Olha. Então agora eu vou fazer uma pergunta aqui para você que é difícil, tá? Eu mesmo me negaria a responder, mas eu queria que fosse assim de bate-pronto, da mesma maneira que você hoje compartilhou todos os seus conhecimentos, todos os seus ensinamentos aqui conosco. E você, se você tivesse que assistir o podcast Stars of Compliance, qual é 1, 2, 3, fiquem à vontade. Pode ser uma que primeiro venha na tua cabeça e depois você vai lembrar em casa, olha, devia ter falado de dezenas, pelo menos você deve ter 2, 3 dezenas de pessoas que você gostaria de assistir aqui. Quem é a pessoa para a gente tentar trazê-la, convidá-la, que pode agregar muito para as pessoas? Ciro, que pergunta difícil. É difícil, eu falei que eu mesmo não gostaria de responder. Preparado antes, porque eu tenho aqui uma carreira de amigos e pessoas que eu adoraria ouvir. Mas ouvindo o propósito aqui, eu acho que seria muito importante, interessante você ouvir a Kátia Veloso. Profunda. Profunda. Ela vai profunda. Ela é profunda e muito boa, uma baiana
que fala tudo E eu não que... a conheço, vai ser muito legal, que vai ser uma oportunidade ótimo. única, ainda mais uma baiana, Ela uma mulher baiana para trazer ela baiana, aqui. você vai Ó, ver, vale a pena. Kátia, vou fazer o mesmo aqui, a peregrinação que eu fiz com a Chantal para que você esteja Eu aqui. te mando os Quando, seus vou usar aqui a é. Chantal, aqui, o poder de influência dela. Como eu disse, é 1 hora de Chantal. Hoje é 1 hora de Chantal abrindo o nosso podcast. Eu acho que a gente atingiu o nosso objetivo. Eu estou super feliz mesmo. Queria agradecer toda a sua gentileza. E eu vou contar só o caos, gente. Eu não vou conseguir não contar. Quando eu conheci a Chantal, eu fui fazer uma apresentação da empresa para a Chantal. E eu não me lembro quem falou assim, olha, ela é muito dura, tá? Ela é brava. E aí eu fui morrendo de medo apresentar. E a Chantal foi, dessa delicadeza que ela tem aqui, essa é a Chantal 100%. Então eu brinquei hoje mesmo contando para ela, que eu não tinha contado até então, que eu fui com medo para falar com ela. Mas eu sou brava. E ela é brava. Não, vai achando que eu sou... Olha, o que eu vou fazer aqui, eu tenho... eu sou caçula de 5 irmãos, tenho 4 irmãs mais velhas, não tenho pai mais, meu pai é falecido, tenho minha mãe, sou casado e tenho 2 filhas. E uma filha grávida de uma menina. Ah, que graça. Então eu só tenho mulher ao redor de mim. Então não precisa falar que você é brava, porque até a minha filha que está grávida, até a bebê já está mandando em mim. Nossa, é isso. Ela é brava até comigo, tá? Muito Mas só uma brincadeira aqui, dizendo que ela é um doce, e foi um doce. Eu queria trazer aqui uma lembrancinha só aqui da Bia, pelo tempo que você dedicou por nós aqui, é só uma lembrancinha mesmo aqui. E muito obrigado. Se você quiser fazer alguma consideração final, Chantal, o microfone é teu. Legal. Bom, Ciro, eu queria te agradecer por esse convite e te parabenizar pela sua jornada também, obrigado, né? Muito obrigado. De fato, eu fiz questão de estar aqui com vocês porque fiquei muito feliz com o que você desenvolveu com a B-Compliance. Eu vi a sua ferramenta há alguns anos, eu acho que eu vou ficar feliz de ver de novo. Eu vou apresentar de novo. Mas, de novo, né, foi o que nós falamos. Temos que trabalhar agora de forma estruturada, rápida e efetiva. Então, muita estratégia, muita coragem, mas também buscar esses mecanismos, como vocês oferecem, de automatização e de apoio sistêmico, de muita inteligência, para que os compliance officers, a alta liderança e as organizações que efetivamente queiram ter ali sistemas de compliance robustos com pessoas, sistemas e processos. Aprendi aqui, já vou repetir. Bem desenhados e estruturados. É o que eu desejo para o mundo do compliance para 2025 e para os próximos anos. Perfeito. E que a gente continue sempre crescendo na nossa agenda, colocando mais e mais pilares. O ano que vem, quando eu vier aqui, talvez eu tenha inventado mais um pilar para a gente não colocar. Vai ser ano que vem, ainda vai ser esse ano. Se tiver pilar novo... Obrigada. Gente, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. Eu já imaginava que seria um podcast sensacional e para mim me surpreendi muito mais. 1 hora de papo que poderíamos ficar mais 1 hora aqui de conversa. Vamos ficar aqui, vou arrastá-la aqui para a gente continuar esse papo e a gente se vê no próximo episódio. Espero que tenham gostado. Até a próxima.